Olá, amigos. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo da hora que vocês estejam nos assistindo. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Conhecer o Espiritismo. Eu peço desculpas porque na aula anterior eu comentei que seria a última aula sobre o conteúdo do Livro dos Espíritos, mas na verdade eu fiz uma confusão porque o formato do curso era anteriormente até aquela questão, que era, se não me engano, 919, mas nesse novo formato a gente resolveu incluir a última parte, que é a quarta parte do Livro dos Espíritos, que não estava no formato anterior do curso, e por isso eu fiz uma confusão. Então, na verdade, nós temos mais essa e mais uma outra aula, que justamente vai nos falar sobre as condições que nós temos aqui em termos de esperanças, consolações, punições, e nessa aula daqui, no mundo, na vida terrena, e na próxima, essas esperanças, consolações e punições na vida espiritual. Então, eu vou abrir aqui o nosso programa aqui no PowerPoint. Aqui já coloco em formato de tela cheia. Espera lá, estou fazendo confusão aqui, não estou enxergando. Ah, já sei, isso aqui está aqui, pronto, agora sim. Agora sim. Então, nessa aula de hoje, nós vamos justamente abordar aquilo que a gente acabou de dizer, punições e prazeres terrenos. Na verdade, a palavra punições não é bem adequada, porque a gente sabe que Deus não pune. Tudo é consequência. Na verdade, nós é que criamos as condições favoráveis ou desfavoráveis para a nossa vida. E aí, nós vamos ver aqui sobre, existe uma questão lá, né, as questões de 920 a 921, em que Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores sobre a questão da felicidade e infelicidade relativas. E aí ele pergunta assim, se é possível a gente ter felicidade completa, perfeita, ainda nessa existência. E aí eles respondem que a felicidade completa, irrestrita, aqui ainda não é possível. Porque justamente essa nossa vida foi dada como uma prova ou uma expiação, né? Como a gente já viu nas aulas anteriores. Mas que é possível, sim, suavizar os males que nós temos que passar e sermos relativamente felizes se nós praticarmos a lei de Deus, se nós praticarmos a lei do amor, da caridade, da justiça, né? Como nós vimos lá nas leis morais, porque isso nos dá uma consolação muito grande, nos dá um bem-estar muito grande. E com isso a gente se livra de muitos males e proporcionamos a nós mesmos a felicidade que é possível, uma felicidade relativa ainda nessa existência. E a gente percebe que isso realmente ocorre à medida em que a gente se dedica a fazer a caridade, e quando eu digo caridade, eu não estou falando daquela doação em dinheiro, em cesta básica, enfim. Eu estou falando da doação de si mesmo, quando você doa de si, né? Do seu tempo, do seu trabalho, da sua dedicação para o próximo, né? Isso traz um bem-estar muito grande e a compreensão, né, dos mecanismos que existem regendo a nossa vida, essa compreensão também nos dá muita tranquilidade. E é isso mesmo que acabei de dizer, né? A compreensão
de como a vida física se insere na nossa vida verdadeira, que é a vida de espírito, né? Então, como está escrito ali, quem acredita na vida espiritual encara a vida física como transitória. E olha só o exemplo que os próprios espíritos dão. Como uma estada, né, uma estadia, uma hospedagem numa péssima hospedaria, né? Vou ter que ficar aqui nessa espelunca por um tempinho. Mas, sabendo que é por um tempinho, a pessoa vê os aborrecimentos como um preparativo para uma posição melhor na verdadeira vida, né? Lembrando que a verdadeira vida é a vida do espírito. Estamos aqui de passagem, é transitório, então isso realmente nos dá muita tranquilidade para encarar as dificuldades. E já aqui, nós podemos ser punidos, né? E aqui, de novo, eu faço essa ressalva, que punição não é a palavra adequada, mas, enfim, é como está lá no livro, pelas infrações que cometemos das leis divinas. Então, nós sofrendo as consequências daquelas infrações, daqueles excessos, né? Por não estarmos cumprindo a lei do amor, a lei da caridade. Na vida material, a felicidade de todos nós se resume na posse do necessário. Olha que interessante. Se a gente pensar naquilo que é necessário para a vida, a gente verá que não precisa de muita coisa para a gente alcançar essa tal felicidade, né? O problema é que a gente acaba criando necessidades artificiais, né? Irreais. E na vida moral, a felicidade é a consciência tranquila e a fé no futuro. E aí ele dá um exemplo, né, sobre essa questão da necessidade. Ele diz que aquele que tinha 50 mil de renda, quando passa a ganhar só 10 mil, ele se considera muito infeliz, muito desgraçado, porque ele não consegue conservar o seu status anterior, os seus bens, seus empregados, satisfazer as suas paixões, porque acha que falta aquilo que é necessário. Ele acha. E essa postura é lastimável, considerando que há muitas pessoas que não têm nem uma casa para morar, nem o que comer. E aí ele continua. A pessoa sensata, para ser feliz, olha sempre para baixo, quer dizer, para aquelas pessoas que estão em piores condições, e não para cima, para aqueles que estão se locupletando lá em luxos. E essa visão para cima só é interessante se for para elevar sua alma ao infinito. Então, mirando naquelas pessoas que já atingiram um status espiritual mais elevado. Aí, ok, olhar para si. E aí ele diz que justamente quem não tem essas necessidades ilusórias, fantasiosas, artificiais, é o mais rico. Por quê? Porque ele tem tudo que ele precisa, o necessário. E aí eles nos informam que lá na questão 715 tem mais explicações sobre isso, que diz que a intuição nos informa sobre o que é necessário e o que é supérfluo. Então, se a pessoa está na dúvida, consulte a sua intuição, consulte a sua consciência. E aí, Allan Kardec quis perguntar, então, como se explica pessoas boas, justas, passando por dificuldades extremas, né? Grandes dificuldades, grandes problemas, grandes perdas, né? E aí eles respondem que quando se pensa que há males que atingem pessoas corretas, devemos nos resignar e sofrer sem murmurar, né? Sem se queixar. Quando um justo, né, uma pessoa boa, é infeliz, isso é uma prova que lhe será levada em conta se a suportar com coragem. Então, isso são pontos que essa pessoa está adquirindo. A pessoa deve se consolar em sua consciência limpa, que lhe dá a esperança de um futuro melhor.
E quando se pensa que Deus favorece com os dons da riqueza algumas pessoas que parecem não merecer, né? Ah, aquele fulano lá, um sem vergonha, mas tudo que ele faz dá certo, o negócio dele vai para frente, ele ganha dinheiro, né? Algo desse tipo. Então a pessoa parece não merecer. Devemos nos lembrar que isso, essa riqueza, né, essa facilidade financeira, significa um favor apenas para quem pensa só no tempo presente, só na vida material. E que a riqueza, como está lá na questão 814, que eles estão sugerindo que a gente volte para olhar, é uma prova. A riqueza é uma prova que pode ser mais perigosa do que a prova da pobreza, da miséria, porque a pessoa se vê no meio de tentações, né? O risco da pessoa se perder é muito grande, por isso que diz que é uma prova perigosa. Então, achar que uma pessoa que tem vantagens financeiras está muito bem, digamos assim, tá privilegiada, né, por Deus, na verdade é um equívoco, né? A pessoa está realmente passando por uma prova. Aqui ele fala das profissões, e fala também sobre essa questão que algumas pessoas não têm o necessário para viver, não têm o necessário para manter a saúde, e a pessoa, obviamente, com isso é infeliz. Mas se essa privação, né, for por culpa própria, ela só pode se queixar de si mesma. Algumas pessoas consideram, né, determinadas profissões indignas e se recusam, né? Porém, se essa privação for ocasionada por outras pessoas, então a responsabilidade será dessas pessoas, né? Elas vão ter que prestar conta disso. E aí, ele faz uma questão sobre a aptidão, né? A profissão das pessoas. E os espíritos respondem, então, que pela aptidão natural, Deus indica a vocação das pessoas, né? Então, a pessoa tem que, mais uma vez, ouvir a sua voz interna, ouvir a sua intuição, a sua consciência, para tomar o rumo, né, profissional. Mas, em algumas situações, é bem comum a gente ouvir falar que a pessoa escolheu determinada profissão por pressão do pai, da família, fez uma faculdade lá que não queria, mas foi obrigada. Então, é o que eles estão dizendo aqui. Alguns sofrem males e decepções por não seguirem aquela vocação original, né, que a consciência indicava, mas seguiram alguma coisa por imposição da família, ou por orgulho, ou por avareza. Não, eu vou seguir essa profissão porque aqui eu vou ganhar mais dinheiro, né? Porém, algumas pessoas sofrem, né, na pobreza justamente pelo orgulho que a faz recusar determinados tipos de trabalho que elas consideram que não estão de acordo com a sua posição social, a sua dignidade. Entretanto, algumas pessoas são impossibilitadas de trabalhar por deficiências, né? Às vezes a pessoa já nasce com uma deficiência física muito importante. Nesse caso, o Allan Kardec então pergunta, o que é isso? Então, essa pessoa então está fadada a morrer de fome, já que ela não pode trabalhar? E aí eles fazem uma observação que é muito importante, eu acho que no nosso mundo atual é importantíssima. Eles dizem assim: em uma sociedade baseada na lei do Cristo, de justiça e solidariedade, ninguém deve morrer de fome. Então, isso significa que quando a pessoa, por si só, não tem condições de suprir as suas necessidades básicas, por impossibilidade física, né, a sociedade como um todo tem a obrigação de dar essas condições para essa pessoa, né? Numa sociedade justa, equilibrada, em que essas ações sociais devem ser, inclusive, programas dos governos, né?
ajudando essas pessoas. E sobre isso eles citam, então, a questão 793, lá da Lei do Progresso, que fala justamente dessa questão da sociedade, né, da sociedade justa. O sofrimento está por toda parte, porque a Terra é um lugar de expiação, né, como a gente disse no início. E as pessoas serão felizes quando transformarem esse mundo em morada do bem e de espíritos bons. Então, à medida que moralmente, espiritualmente, as pessoas forem se fortalecendo, forem subindo, né, nessa escala moral, naturalmente essas desigualdades sociais vão ser reduzidas e as pessoas, então, terão vidas melhores. A influência dos maus no mundo geralmente supera a dos bons. É comum a gente ouvir as pessoas dizerem assim: nossa, mas eu tenho a impressão que está tudo piorando, que as coisas estão cada vez piores, que as pessoas fazem o mal e parece que está tudo piorando. Então, eles explicam que, na verdade, não é que o mal prepondera, mas que os maus são palavras dos espíritos. Os maus são intrigantes e audaciosos, enquanto que os bons são tímidos. Então, muitas vezes, os bons são maioria, mas como eles ficam quietinhos, dá a impressão que eles não existem. Quando os bons quiserem, prevalecerão sobre os demais. Então, vejam bem, nós temos um papel aí, né, de nos pronunciarmos a favor do bem, né? Quando a gente vê o mal, não pode ficar quietinho. Vejam só que é importante, que é o papel de todos e de cada um na sociedade. Depois, lá na questão 933, eles comentam que, assim como quase sempre a pessoa é a causadora dos seus próprios sofrimentos materiais, mais ainda causa seus sofrimentos morais por orgulho ferido, ambição frustrada, avareza, vaidade, cobiça, inveja, ciúme. E olha só a expressão que eles usam: as paixões são torturas da alma. Então, à medida em que eu vejo alguma coisa em alguém e eu cobiço aquilo, eu tenho inveja da condição daquela pessoa, aquilo se transforma numa tortura para mim. Mas eu mesmo é que criei aquela tortura. A pessoa está quieta lá no canto dela com as coisas dela, mas quando eu vejo aquilo, eu cobiço aquilo, eu tenho inveja, pronto, eu estou me torturando. Vejam que interessante é essa forma de encarar os nossos sofrimentos, que às vezes são simplesmente, como eles dizem aqui, orgulho ferido e ambição frustrada, avareza, vaidade, inveja, ciúme, egoísmo. Na verdade, todas esses defeitos que eles estão dizendo aqui, avareza, vaidade, cobiça, inveja, ciúme, são filhos do egoísmo, né? O egoísmo é o pai de todos esses problemas aqui. Se a pessoa está acima da visão estreita da vida material e eleva os seus pensamentos ao infinito, né? Mirando o mundo espiritual, a vida espiritual, que é a sua destinação, a nossa destinação, as contingências da humanidade lhe parecem mesquinhas e fúteis, como as tristezas de uma criança que perde um brinquedo. Então, aí a gente vê o quão é pequenininho essas ambições, essas invejas, né? Essas cobiças pequenininhas, são coisas pequenas do dia a dia. Devemos mirar justamente no nosso futuro maior. Tem uma frase do Allan Kardec, que outro dia até compartilhei no Facebook, que diz justamente sobre essa pequeneza
Cadê? Aqui. Aqui. Allan Kardec fez uma palestra numa viagem divulgando o Espiritismo que ele fez em 1982, e ele disse assim, num discurso: o Espiritismo abre horizontes tão vastos que a vida corporal, tão curta e tão efêmera, se apaga com todas as suas vaidades e suas pequenas intrigas ante o infinito da vida espiritual. Eu achei essa frase perfeita, ela é uma síntese, ela é um resumo perfeito da doutrina espírita, né? Então, quando a gente mira no universo espiritual, tudo isso que está aqui na Terra fica pequenininho, né? A gente vê que a importância que a gente atribui a todos esses problemas terrenos é uma importância relativa. Essa frase está uma síntese perfeita. A consolação para as infelicidades deste mundo está no sentimento cristão, que dá esperança de um futuro melhor, e também no espiritismo, que dá certeza desse futuro, né? O cristianismo, quando surgiu, né, é interessante que ele está diferenciando aqui o cristianismo do espiritismo, apesar de que, obviamente, o espiritismo é uma religião cristã. Mas ele está fazendo a diferença aqui porque Cristo, quando esteve, né, há 2000 e poucos anos aí, conversando sobre isso, ele deu esperança de um futuro melhor, de uma vida futura, né? Da vida espiritual. Porém, o Espiritismo deu a certeza, né? Na medida em que ouviu o depoimento, o relato dos espíritos que já estão do lado de lá e comprovam exatamente tudo isso que o Cristo trouxe e que não tinha ficado claro, e é justamente esse o objetivo do Espiritismo, esclarecer tudo, tirar o véu, né? Então, é justamente essa diferença. Desculpem, eu vou ter que abrir a porta para minha cachorra, só um minutinho, gente. Senão ela ia ficar arranhando e latindo para entrar, que eu tinha fechado a porta. E agora, então, ele vai relatar a respeito das dificuldades, né, dos sofrimentos dessa vida. Um dos maiores sofrimentos é a perda dos entes queridos, né? Apesar de que a gente sabe que a única certeza dessa vida é a morte, é uma frase bem conhecida, mas sempre é um sofrimento, a saudade é grande, né? Então vamos ver aqui o que o Espiritismo diz sobre isso. Ele comenta que realmente a perda dos nossos queridos, dos nossos amados, é uma dor legítima, e que essa dor pode ser uma prova ou uma expiação. O espírito, aí eles estão colocando agora aqui do ponto de vista do espírito que partiu, né, e não do ponto de vista de quem ficou aqui. Eles dizem assim, o espírito lá no mundo espiritual, né, que já partiu, ele é sensível à lembrança e às saudades dos que o amavam na Terra. Isso significa que ele sente o sentimento que a gente emite. E olha só, e agora eles dão uma advertência. Mas, quando a dor, a nossa dor, é incessante e sem razão, faz o espírito sofrer. Vendo a falta de fé no futuro que nós temos, a falta de confiança em Deus que nós temos. E isso pode causar um atraso na evolução dos que choram excessivamente e talvez até um atraso do almejado reencontro entre nós e eles que já foram.
Existem exemplos, né, nos livros do André Luiz, né, no Nosso Lar e outros livros, que mostram justamente que o sentimento excessivo, né, aquele sentimento de inconformismo com a vontade de Deus, causa sofrimento, porque o espírito que já partiu, ele não pode voltar. Ele está lá, ele não tem o que fazer. E essa vibração que a gente manda de inconformismo deixa o espírito angustiado. Então, ok sentir saudade, ok orar por eles, pedindo a Deus que os protejam, que os auxiliem, que os amparem, que eles sejam encaminhados a estações de tratamento, hospitais do mundo espiritual, como a gente vê lá descrito no livro e no filme do Nosso Lar, isso ok. Porém, aquele sentimento, mãe, por que você me deixou? E o que eu faço agora? O que eu vou fazer sem você? Eu estou perdida, eu preciso dos seus conselhos. Imagine uma mãe sentindo essas vibrações. A angústia que ela vai ter, porque ela não pode fazer nada. Então, temos que nos conformar com a vontade de Deus e ter em mente que se Deus, naquele momento, separou aquelas pessoas, por mais... Para, Jasmine! Por mais amor que exista entre elas, se Deus resolveu separar, é porque aquilo, naquele momento, é o melhor para elas. Elas precisam, naquele momento, cada uma seguir seu rumo separadamente para continuarem em evolução. E a doutrina espírita justamente nos ajuda, nos dá consolação para essa dor. Porque ela mostra as provas da vida futura, de que realmente é um fato. E pela presença e dedicação dos entes queridos ao nosso lado, né? A vida futura, a doutrina espírita nos mostra claramente que aquelas pessoas queridas, elas estão ao nosso lado, elas nos mandam energias positivas, elas nos apoiam. Se elas tiverem condição, obviamente. A gente sabe que muitas vezes as pessoas entram no mundo espiritual ainda um pouco perturbadas, então não imediatamente, né? A gente não pode ficar pedindo favores para eles também, porque a gente não sabe em que situação que eles se encontram, né? Então nós não podemos ficar pedindo para a mãe, fala aí com Jesus, pede para ele me ajudar. Não, né? Melhor não, é melhor a gente vibrar positivo para eles, mandar sentimentos positivos do que pedir favores, que a gente não sabe se eles têm condição de resolver. Se suportarmos as aflições da vida com coragem, se soubermos silenciar nossos lamentos, né, parar de resmungar e de reclamar, ficaremos felizes quando estivermos fora da prisão terrestre, como o paciente que sofre fica feliz quando é curado depois de um tratamento doloroso, né? Então, na verdade, a morte é uma libertação dessa prisão aqui que nós vivemos, né, do mundo material. Depois eles comentam sobre decepções, né, ingratidões, afeições destruídas, que tudo isso são motivos de sofrimento, né, nessa vida atual. Só um momentinho. Desculpa, pessoal. Esse negócio de trabalhar em casa é isso que dá. Então, nós estávamos falando justamente desses sofrimentos, né? As decepções provocadas por ingratidão, por fragilidade dos laços da amizade, né? Quando alguém apronta, né, alguma coisa, são também fonte de amargura, claro, a gente se decepciona. Mas devemos lastimar pelos ingratos, né, que eles que cometeram a falha e infiéis, porque eles são muito mais infelizes do que aqueles que sofreram ingratidão, né? A pessoa que faz um ato
reprovável, é muito mais infeliz, porque ela ainda está sofrendo no erro, do que aquele que sofreu, né, aquele ato. O ingrato é um egoísta, e mais tarde ele enfrentará corações insensíveis como ele próprio foi. Quer dizer, na lei de ação e reação, provavelmente em próximas existências ele vai sofrer, né, como uma expiação, ele vai sofrer aquilo que ele provocou nos outros. E chegando no mundo espiritual, ele vai se arrepender, vai sentir vergonha, remorso, né, vai tentar resolver aquele problema. E quando a gente se sentir triste, né, por essas decepções e ingratidões, nós temos que lembrar que o próprio Jesus sofreu injúria, menosprezo, foi considerado um impostor, e que a ingratidão é uma prova para a nossa perseverança na prática do bem. E essa perseverança vai ser recompensada, né, futuramente. São créditos que nós estamos adquirindo espiritualmente. A ingratidão não deve ser motivo para endurecer o coração e sensibilidade, né? Por exemplo, eu costumava ajudar as pessoas, eu fazia doação disso e daquilo, mas eles nem me agradeciam, então agora eu não vou ajudar ninguém. Não, eles não agradecem, o problema é deles. O nosso problema é fazer a caridade. Então a pessoa de bem se sente sempre feliz pelo bem que faz, e não pelo reconhecimento do outro. E a pessoa de bem sabe que se esse bem for esquecido nessa vida, será lembrado na outra, que é, como a gente disse, são créditos que nós estamos adquirindo. Outra fonte de tristeza, né, de problemas, são as uniões antipáticas, uniões entre pessoas que não têm muita afinidade, né? Vamos ver o que eles dizem sobre isso. Os espíritos simpáticos são induzidos a se unir na vida física. Então, né, o namoro, o casamento, né, então as pessoas são atraídas. Mas, em algumas situações, percebe-se que só há afeição de um lado, né, uma das pessoas, enquanto o outro tem indiferença e até repulsão, né? Passado aquele primeiro encantamento do namoro, às vezes acontece isso. E isso também pode ser uma prova ou uma expiação, dependendo da história que aquelas pessoas tiveram no passado. Alguns acreditam amar perdidamente, né, durante aquela fase inicial, porque apenas julgam pelas aparências. Mas quando começam a conviver com as pessoas, reconhecem que só houve um encantamento inicial, material. E aí os espíritos nos lembram que quem ama é o espírito, não é o corpo. Então, muitas vezes, com isso, depois de desmascarada a ilusão material, o espírito, então, vê a realidade, né, de como é aquela pessoa realmente. Mas, voltando aqui, a gente sabe que muitas vezes essa ilusão é provocada para que justamente essas pessoas se encontrem novamente. Se vocês derem uma olhada no nosso Facebook, no mesmo local onde estão essas aulas, existem algumas palestras. Tem uma palestra lá sobre justamente casamento e divórcio, em que a gente aborda esse assunto com mais detalhe, e que mostrando então que muitas vezes realmente esses casamentos que não dão certo são pessoas que foram programadas para se encontrarem, para se perdoarem, para fazerem o bem uma à outra, né? E é por isso então que muitas vezes vem essa ilusão inicial, que é para as pessoas se unirem. Mas, infelizmente, às vezes a situação foge do controle e a pessoa tem que recorrer até ao divórcio, né? Vejam lá que está interessante aquela reflexão que eu fiz outro dia sobre casamento e divórcio. Está lá na seção de vídeos do nosso Facebook, no mesmo local onde essa aula está colocada.
Outra causa de aflição das pessoas é o temor da morte. Muitas vezes, muitas pessoas têm esse temor, às vezes até um pouco exagerado, né? Imaginando o que vai acontecer, imaginando o momento da sua morte, imaginando o futuro, né? Depois daquela passagem. Então, esse temor vem de ideias, muitas vezes errôneas, que são passadas por algumas religiões equivocadas, de que existe um inferno e um paraíso, e que, dada as circunstâncias, é mais certo que a pessoa vá para o inferno do que para o paraíso. Então, aquilo causa um pavor na pessoa. Entretanto, a morte não inspira temor para os justos, porque a fé e a certeza do futuro consola aquela pessoa, né? E o Espiritismo ajuda muito nesse aspecto. A esperança lhe faz crer em uma vida melhor, e a caridade que praticou lhe dá certeza de que não se encontrará no mundo para onde vai nenhum ser do qual deva temer o olhar, né? Isso está lá na questão 730, né? Quando fala dos conselhos de Santo Agostinho, né? Para fazer uma análise, né? Um exame de consciência. E aqui eu acrescento ainda que o inferno de penas eternas não existe. A pessoa pode até sofrer, quando chegar no mundo espiritual, por atos praticados, atos equivocados, né? Se a pessoa enveredou pelo caminho equivocado, né? Praticou más ações, ela pode sofrer realmente problemas no mundo espiritual, mas não são penas eternas. São problemas temporários, ela vai ter que se reajustar, ela vai ter que se programar, voltar novamente para rever aquilo que ficou mal feito, mas não existem penas eternas, não existe fogo eterno, né? Então o Espiritismo justamente ajuda a vencer esse temor. A pessoa que está mais presa à vida física do que à vida espiritual tem a sua felicidade baseada na satisfação fugaz, né, temporária dos seus desejos. E a sua alma, constantemente preocupada e angustiada pelas vicissitudes da vida, então fica ansiosa, com medo dessas torturas perpétuas. A morte assusta a pessoa porque ela duvida do futuro e porque tem que deixar no mundo todas as afeições e esperanças, né? Então, o Espiritismo justamente esclarece que isso tudo são ilusões. Por quê? A pessoa que valoriza a espiritualidade se coloca acima das necessidades fantasiosas criadas pelas paixões. E já aqui nesse mundo consegue experimentar satisfações que o materialismo não conhece. A moderação dos seus desejos lhe dá ao espírito calma e serenidade. É feliz pelo bem que faz, e as decepções e contrariedades lhe impressionam muito pouco, né? Porque ela consegue ver que tudo é relativo aqui neste mundo material, ilusório. E o último assunto dessa aula de hoje é o desgosto da vida e o suicídio. É interessante aqui que ele vai abordando várias causas ou várias justificativas que as pessoas usam para cometer o suicídio. Vamos ver então. Algumas pessoas sentem desgosto da vida sem motivos que justifiquem, né? Antigamente não existia a palavra depressão, por isso que a palavra depressão não aparece no Livro dos Espíritos, mas é justamente isso que é a depressão, né? O desgosto da vida sem um motivo concreto, né? E eles comentam que isso pode ser um efeito da desocupação, quer dizer, a pessoa que não trabalha, que não se ocupa, né? Que não pratica a caridade, da falta de fé, e também da saciedade de todos os seus desejos. A pessoa que tem a vida muito fácil, né? Tem o pai e a mãe que fornecem, né, os confortos da vida material, e a pessoa, então, sente essa falta de motivação. Porém, para quem usa suas habilidades e aptidões naturais com um fim útil,
O trabalho é agradável e a vida flui mais rapidamente. Consegue suportar as atribulações com mais paciência. E eles comentam, então, que ninguém tem o direito de retirar a sua vida. Esse direito só cabe a Deus. Então, cada um de nós nasce com um tempo determinado para viver aqui neste mundo, justamente em função do nosso histórico, né, espiritual. Então, nós temos tarefas a cumprir, temos uma programação reencarnatória que é feita antes da gente encarnar. E essa programação deve ser cumprida na totalidade. A gente não pode sair, fugir dessa programação. Então, o suicídio é uma transgressão da lei de Deus, né? Que dá esse tempo a cada um de nós, e só Deus é que tem o direito de fazer essa parada, né? Essa retirada do da nossa vida material. E aí Allan Kardec pergunta, mas e aquele que perdeu a razão, que está louco e acaba se matando? Então, eles dizem que isso é um atenuante, né? Ele não sabe o que está fazendo. E que quem comete o suicídio... desculpa. Voltando aqui. Quem comete o suicídio com o objetivo de fugir das misérias e decepções, né? Às vezes a pessoa se sente tão infeliz que ela quer fugir daquele sentimento de infelicidade. Fugir das misérias e decepções, não compreende que justamente essas dificuldades que todos temos, né? A pessoa às vezes acha que ela é a única que sofre no mundo, mas todos temos dificuldades, são provas e expiações, justamente em função daquele histórico que a gente comentou. E aquelas pessoas que conseguem suportar e ultrapassar essas dificuldades sem se queixar, serão recompensadas, né? Porque Deus vai nos dar conforto como um prêmio para a nossa energia e para a nossa coragem. Quem leva alguém a cometer suicídio com suas palavras ou ações sofrerá consequências, né? Então, muitas vezes a pessoa é levada ao suicídio porque foi influenciada, porque viu alguma coisa na internet, né? E isso, com certeza, vai ser contado para aquele que induziu aquele ato. Algumas pessoas ficam desesperadas por situações financeiras, né? Vai à bancarrota, vai à miséria, não vê luz no fim do túnel, né? Em termos de recurso financeiro. Então, quem está na miséria e se deixa morrer de fome pode ser considerado um suicida. Ele errou por falta de firmeza e perseverança para superar as dificuldades, principalmente se o desespero se originou do orgulho e da vergonha de um trabalho mais simples, né? A pessoa não vê saída. Não, eu não vou arrumar um trabalho fazendo limpeza, porque eu estou acima disso, né? Mas os que o levaram a isso e que poderiam impedi-lo também são culpados. O suicida, né? Às vezes a pessoa comete o suicídio por vergonha de um problema, de um crime, né? de um crime que ele cometeu. Então, ele não tem coragem de encarar a sociedade e de confessar aquilo, né? Então, essa pessoa que tenta escapar a essa vergonha de uma má ação, em vez de uma, comete duas faltas. Quer dizer, primeiro a má ação e depois o próprio suicídio. E eles dizem que quem teve coragem de praticar aquele mal, né, aquela má ação, deve ter coragem também para sofrer as consequências que vêm com ela. E Deus, que julga, pode abrandar os rigores de sua justiça conforme a causa, né? Então, se a própria justiça humana prevê que existem atenuantes, imagine Deus com a sua justiça perfeita.
Algumas pessoas se matam na esperança de chegar mais cedo ao mundo melhor. Imagine que uma vez a gente ouviu dizer justamente uma pessoa que ouviu uma palestra espírita em que se dizia que o mundo espiritual era muito melhor e que chegando lá, né, as cores são mais perfeitas, os jardins são lindos, as flores tocam música, o mundo espiritual é muito lindo. Ela falou, então eu quero ir para lá, vou agora. Não, não, cada um tem o seu tempo. Desculpa, então quem se mata na esperança de chegar mais depressa a essa vida melhor? Desculpa, gente. Comete um suicídio, esperando ver essa vida melhor, na verdade vai estar retardando de ver o mundo melhor, né? Porque ela vai ter que esperar a que ela seja aceita nesse mundo melhor, né? Porque nem tudo no mundo espiritual é melhor, né? Existe um umbral, existem regiões trevosas, né? Então o suicida ele vai passar um estágio nessas regiões trevosas. Então é um equívoco total a pessoa que diz que se suicida para ir para um lugar melhor. E eles dizem aqui que também na espiritualidade a pessoa terá que pedir que lhe seja permitido voltar para concluir a vida que deu fim, né? Então, muitas vezes a gente vê crianças morrendo com poucos anos de vida justamente porque eram os anos que faltavam para concluir aquela existência anterior. Quando ocorre o sacrifício da vida com a finalidade de salvar o outro ou de ser útil aos semelhantes, há mérito. Mas, antes de realizar esse sacrifício, a pessoa deve refletir se a sua vida realmente vai ser mais útil daquela forma do que se ela continuar viva, né? Deus se opõe a todo sacrifício inútil e não há mérito se houver orgulho. Quer dizer, se a pessoa quiser aparecer, quiser fazer um nome bonito, né? Quiser colocar o seu ego em evidência, então aí o mérito se desfaz. Aquele que morre vitimado pelo abuso das paixões, que ele sabia que aquilo ia apressar o seu fim, na verdade está cometendo um suicídio moral. E nesse caso é duplamente culpado por falta de coragem e pela sua animalidade, né? Por se colocar como um escravo daquelas paixões, né? O exemplo disso mais conhecido é o próprio André Luiz, que, né, do Nosso Lar, do livro Nosso Lar, do filme Nosso Lar, que quando chegou lá no mundo espiritual foi chamado de suicida, e ele disse, mas eu não cometi suicídio. Realmente ele não deu um tiro na cabeça, ele não fez nada, né, para, digamos assim, diretamente, mas na verdade ele tinha uma vida desregrada, ele bebia, o sexo desregrado, né, doenças venéreas e tal, e com isso então ele acabou com a sua vida antes do programado, né, por justamente esse abuso das paixões. E depois eles estão citando aqui um exemplo de quem tira a própria vida por desespero, né, numa espécie de loucura. É mais culpado aquele que tira a sua vida pelo abuso das paixões, é mais culpado do que quem tira a sua vida por desespero numa espécie de loucura, aqueles famosos 5 minutos de bobeira. Né? Porque aquele que levou anos, né, com vícios, ele teve tempo de refletir sobre esses vícios e sobre suas ações. E eles dizem ainda que as penas são sempre proporcionais à consciência que o culpado tem sobre as faltas que comete. Né? Então, é levado em consideração a justiça divina, leva em consideração justamente
a consciência que a pessoa tem dos erros que está cometendo. Sobre doenças, né, doenças terríveis, câncer, né, doenças muito graves, né? Algumas pessoas cometem o suicídio quando se veem acometidas de doenças graves. É comum a gente ouvir falar isso. Então, eles dizem que quando uma pessoa se encontra diante de um fim inevitável, né, quer dizer, os médicos já disseram, olha, você tem pouco tempo de vida. E aí ela apressa, ela resume essa vida, né? Ela apressa o fim, né? Apressa a sua morte. Quando acontece isso, mesmo que essa pressa seja por alguns instantes, quer dizer, ela ia morrer dali uns minutos, e ela resolveu morrer antes daqueles minutos, ela é culpada, porque ela não se resignou, não aguardou, né? Então a pessoa, alguns dizem assim, mas vai ficar sofrendo inutilmente. Aquele sofrimento não é inútil. Aquele sofrimento é na medida que a pessoa precisa para aperfeiçoar o seu espírito, né? O sofrimento pode ser inútil para o corpo, mas ele não é inútil para o espírito. Então, a pessoa que apressa o seu fim, que não se resignou aguardando o término que Deus marcou para a sua vida, é culpada também. E, além disso, a gente não pode ter certeza se haverá ou não um socorro inesperado. A medicina nunca se enganou? Quando o médico diz, você tem X dias de vida ou X meses de vida, ele não pode se enganar? Então, pode ocorrer um socorro inesperado, mesmo no último momento, e a expiação será proporcional à gravidade da falta e às circunstâncias daquele suicídio. Mas jamais ele deve ser cometido, né? Porque pensando justamente que toda experiência, todo sofrimento tem uma razão de ser. Ou é por uma prova, ou é por uma expiação que foi programado lá na programação da encarnação. E se Deus colocou aquilo, né, aquele peso no ombro daquela pessoa, é porque a pessoa tem capacidade de suportar. E aí eles citam outra causa, né, de suicídio. Quem comete uma imprudência arriscando a vida sem necessidade. Aqui eu fico pensando nas pessoas que praticam esportes radicais, né? Eles estão arriscando a vida, eles sabem que aquilo é um risco, né? É uma imprudência. E então, se não houver intenção ou consciência clara daquele risco, então não há culpa. Mas, nesse exemplo que eu estou dando, a pessoa tem, né, consciência. Então, é uma forma de suicídio, sim, quando a pessoa, na prática de um esporte radical, ela acaba morrendo. Quem não se conforma com a perda de alguém querido e se mata na esperança de encontrá-lo. Eu tenho tanta saudade do meu marido, então eu vou me matar porque assim eu vou ficar perto dele mais rápido. Olha o que eles dizem. A pessoa vai se deparar com um resultado completamente diferente do que esperava. Em vez de se unir àquela pessoa mais rápido, ela vai se afastar daquela pessoa por mais tempo ainda, porque ela não vai encontrar com ele. Ela vai direto para o Vale dos Suicidas. E a pessoa não está lá no Vale dos Suicidas. Então, esse instante de loucura trará desgostos maiores do que se imaginava abreviar. Então, a pessoa está querendo abreviar, está querendo diminuir o seu desgosto, mas, na verdade, ela vai aumentar. E quais são as consequências do suicídio? A gente não pode generalizar, a gente não pode dizer todo suicida que se matou, por exemplo, com um tiro na cabeça vai vir com uma deficiência mental.
Todo suicida que se matou tomando veneno vai vir com um problema no aparelho digestivo, vai vir com câncer no estômago, sei lá, coisa. Não dá para generalizar. As consequências são muito diversas. Não há penas determinadas, mas a gente sabe que as penas sempre correspondem às causas e que dependem das circunstâncias, se a pessoa tinha consciência, se a pessoa não tinha consciência, né? Quais foram os agravantes, quais foram os atenuantes, né? Não dá para generalizar. Porém, uma coisa se sabe, existe uma consequência geral, o desapontamento. A pessoa que achava que ia se livrar dos problemas, vai ver que, na verdade, ela arrumou um problema muito maior quando ela se suicida. Ela achou que ela ia acabar com o seu sofrimento, e ela vai sofrer muito mais. Ela achou que ela ia encontrar com o ente querido vai ficar muito mais tempo longe dela. Então, o desapontamento é uma consequência geral, né? Ela achou que aquele caso que a gente comentou da doença, ela achou que ia se livrar da doença, se livrar da dor, ela vai ter dores muito maiores. E essas expiações vão ocorrer ou imediatamente, ou em nova existência, que provavelmente vai ser pior do que aquela que foi interrompida, né? Então, a pessoa tinha um planejamento reencarnatório de sofrer por determinados problemas, porque ela tinha débitos a resgatar, não teve coragem de enfrentar aqueles problemas até o fim, acabou com aquela vida e aí ela vai ter que voltar novamente e às vezes com juros, né? Aquele débito vai ser cobrado então de uma maneira às vezes pior, né? Que está escrito aqui. Na morte natural, quando a pessoa realmente morre por causas naturais ou por doença ou enfim, né? Velhice, o laço que une o espírito ao corpo vai se rompendo, vai se soltando gradativamente, e aquilo, então, é uma coisa natural que acontece com o espírito. Então, ele chega lá já sem aquelas impressões do corpo, né? Porque aquilo já estava muito tênue, muito fraquinho. Então, as impressões do corpo já não atingem o espírito. Porém, no suicídio, há uma ruptura brusca daquele laço que ainda era forte. O espírito e o corpo ainda estavam entrelaçados com força. E a ruptura brusca desse laço, que ainda está na plenitude da sua força, vai causar um prolongamento da perturbação espiritual e a ilusão que faz com que o espírito acreditar que ainda está entre os vivos durante um certo tempo, mais ou menos longo. Então, o espírito ainda fica preso ao seu corpo, muitas vezes fica assistindo à decomposição daquele corpo, assistindo aos vermes, né, se alimentando daquele corpo. E isso é um motivo de sofrimento e de angústia muito grande. Além disso, existe um livro famosíssimo dentro da doutrina espírita que se chama Memórias de um Suicida, psicografado pela médium Ivone do Amaral Pereira. Nesse livro, o espírito Camilo Botelho, que é um pseudônimo do escritor Camilo Castelo Branco, né, um escritor português do século XIX, ele descreve exatamente tudo o que ele passou durante a sua estada no mundo espiritual depois do seu suicídio, dele e de colegas, né? Ele conta a história dos colegas também. E ele comenta que, além desse sofrimento que a gente comentou, né, de estar junto do corpo físico, um dos maiores sofrimentos era
o arrependimento, o remorso por aquilo que ele tinha causado. Então, era um sofrimento moral muito grande. E outra coisa que ele comenta é que o suicida fica rememorando constantemente o instante final em que ele acabou com a sua vida. Então, aquele tiro que ele deu na cabeça, aquela ferida sangrando, aquela dor, aquilo continua, aquilo continua, aquilo continua. Ele comenta que aquele que se enforcou sente uma aflição o tempo todo na garganta, uma vontade de respirar, uma coisa horrorosa, o tempo todo, aquilo se repete, se repete, se repete, às vezes por anos a fio. Imagine a aflição da pessoa. E ele comenta, na época, né, no século XIX, algumas pessoas se atiravam na frente do trem. E com isso, o corpo físico da pessoa era estraçalhado, era despedaçado, literalmente, como se fosse uma carne moída, né? Vai pedaço da pessoa para todo lado. E aí ele comenta que aquelas pessoas ficavam ou ficam catando seus pedaços, tentando o tempo inteiro juntar os seus pedaços que se estilhaçaram para tudo que é lado. Imagine o desespero, a dor, a angústia, a aflição dessas pessoas. Então, na verdade, o suicídio não é um escape do sofrimento, é um mergulho de cabeça no sofrimento. Justamente isso que eu acabei de falar, né, sobre essa afinidade que persiste, produz a aflição dos efeitos da decomposição do corpo, com sensação de angústia e horror, e que esse estado pode persistir tanto tempo quanto devia durar a vida que eles interromperam. Vocês já imaginaram que ele precisava viver mais 5, 10, 20 anos e ele vai ficar 5, 10, 20 anos sofrendo esse problema? Porém, esse efeito não é geral, né? Como a gente comentou, não dá para generalizar, são exemplos que a gente dá da literatura espírita, que existem muitos, muitos exemplos, né, desses sofrimentos. Esse livro, Memórias de um Suicida, tem vários casos, né? Não é só esse que eu comentei. Mas, de qualquer maneira, nenhum suicida está livre das consequências da sua falta de coragem, né? Então, na verdade, o suicida ele teve falta de coragem de enfrentar seus problemas. E cedo ou tarde terá que reparar o seu erro de uma maneira ou de outra, né? Programando novas existências. Então, às vezes, aquela pessoa que deu, como eu comentei, deu um tiro na cabeça, vai vir com uma deficiência mental. O que se jogou do prédio vai vir com uma deficiência física, né? Vai vir tetraplégico, né? Muitas coisas podem acontecer. E com isso, então, como eu comentei, o suicida se submete voluntariamente, porque ele percebe que ele precisa daquilo, ele precisa passar por aquilo. Há novas provas para tentar suportá-las com mais resignação na próxima encarnação. E é por isso que a gente vê muitas pessoas com problemas seríssimos e resignadas, né? Porque a pessoa realmente se convenceu de que ela precisa passar por aquilo para um reajuste do seu espírito, né? Meus queridos, mais uma vez, cadê aqui? Opa, aqui. Pronto. Fiquei perdida aqui, mas nos achamos novamente. Mais uma vez, foi um grande prazer compartilhar com vocês esses ensinamentos maravilhosos que nos dão tanto consolo, que nos ajudam a enfrentar os problemas, que nos dão uma visão diferente, né? Como a gente leu aquela frase de Kardec, que nossos problemas dessa vida material ficam tão pequenininhos quando a gente vê essa dimensão do mundo espiritual, essa grandeza, né, da nossa verdadeira vida, que é a vida do espírito,
Espero que vocês curtam, que vocês estejam acompanhando essas aulas, que elas realmente ajudem as pessoas a enfrentarem seus problemas, a encararem seus problemas de uma maneira mais equilibrada, porque, na verdade, o Espiritismo veio para explicar a mensagem de Jesus que não estava bem clara. Então, outro dia até comentando com uma moça que veio me procurar, que estava com problemas, tem mediunidade e tal, essa moça falou assim, não, eu nunca ouvi falar nada sobre o Espiritismo porque eu sou cristã, né? Então, aí a gente vê o quanto as pessoas não conhecem o Espiritismo, né? O Espiritismo é 100% cristão, né? Enfim, que Deus nos ajude, que Deus nos ilumine e que mais pessoas consigam ter acesso a essas explicações, né? O mérito está todo dentro da doutrina espírita, que realmente nos dá tanto alento, tanto conforto. Um abraço. Obrigada, até a próxima.